Deus, aqueles que falavam tanto hebraico quanto aramaico. E por que eles estavam murmurando? Porque as viúvas dos judeus helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E com isso, os apóstolos chegaram à seguinte conclusão: olha, nós não podemos abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher 7 homens. E, no caso, os 12 ali descreveram quais eram as características que aquelas pessoas precisavam ter para poder ocupar aquele lugar. E é muito interessante que a gente percebe que são características ou qualificações de caráter, né? E eu quero falar a respeito disso hoje, porque é muito importante que a gente siga o padrão bíblico, né, do que a liderança deve ter como característica. A Bíblia está cheia de características que nós precisamos ter dentro da nossa vida de liderança. Eu acredito que hoje nós temos aí muitos bons livros, né, best-sellers. Você vê John Maxwell, tantos outros escritores que falam a respeito de liderança. E eu acredito que tudo isso é válido, né, para acrescentar ao nosso conhecimento. No entanto, nós cremos que temos que partir das Escrituras. As Escrituras nos trazem quais são os princípios, as qualificações, as características, as marcas de caráter que nós precisamos ter como líderes, né? E que nós também precisamos encontrar na vida de determinadas pessoas para que essas pessoas também possam assumir uma posição de liderança, um status de liderança, tá? Eu tenho falado algumas vezes nas reuniões de terça-feira do ministério, quando a gente tem a nossa conversa, né, de determinado texto bíblico e a gente parte para aquela contribuição mútua, eu tenho falado muito a respeito de treliça e de videira. Na verdade, é um assunto sobre o qual eu tenho me debruçado nos últimos anos, né, lido alguns autores falando a respeito disso, que tem falado a respeito disso. E, queridos, é muito importante a gente entender que a treliça que dá o suporte para a videira, a treliça tem a sua importância. Se não tiver uma treliça, a videira vai crescer arrastada no chão, vai crescer na lama, vai crescer dentro da sujeira. Então, quando a gente fala de treliça, nós estamos falando de estrutura. Nós estamos falando de algo que dá suporte para que a videira cresça e cresça de uma forma saudável. Mas quando nós pensamos em pessoas, as pessoas são a própria videira, né? As pessoas que são lideradas, que são pastoreadas, elas são a videira. E o cuidado que nós temos que dispensar é exatamente sobre a videira. A estrutura, a treliça, são os grupos, eles já estão prontos, a estrutura já existe. E que agora nós precisamos entender definitivamente e multiplicar esse entendimento, é que o nosso maior investimento precisa ser na vida das pessoas. Ok? Dito isso, eu quero conversar um pouco sobre algo relacionado às qualificações. Não sei se vocês estão enxergando, né? Mas depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, mandar no WhatsApp. Só abrir um parênteses, gente. A gente descobre umas inteligência artificial. Eu peguei o meu esboço, o esboço que eu fiz, eu joguei na inteligência artificial e ela fez toda essa beleza aí, porque a Milena sabe mais do que eu não gosto de fazer slide, eu não gosto, né? E dentro do Ceve a gente precisa fazer, e agora eu achei a ferramenta que resolveu todos os meus problemas. É isso mesmo, Fernando. Você que me passou a giga, né? Boa. E aí, o Prat faz algo de... Não é gratuito. Notebook LM, QLM. do Google. Mas tem algumas funções que são fáceis que valem super a pena. Então, né, depois eu mando esse material aí para vocês, bem legal que ficou. Mas eu quero falar um pouco sobre as instruções que Paulo traz para Timóteo na sua primeira carta, né? 1 Timóteo capítulo 3 vai nos mostrar algumas questões relacionadas à liderança bíblica, né? Quais são as qualificações que um líder precisa ter? E eu quero que você abra a sua Bíblia, né? Depois a gente foca um pouco ali na questão dos slides. Mas eu queria que você abrisse, se a gente não tivesse o texto aberto, nós vamos ver essa passagem. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. Ou apenas o verso 5 inicialmente. Paulo diz assim: o fiel é a palavra. Se alguém deseja
o episcopado, excelente obra almeja. Então, só para você entender o contexto, aqui Paulo está falando sobre as características que aqueles que almejam o episcopado, né, que desejam ser um bispo, um pastor, um líder na casa de Deus, precisa ter. Depois ele vai falar a respeito dos diáconos, aqueles que servem também dentro da casa de Deus, e ele fala a respeito das mulheres. Eu não vou falar necessariamente sobre pessoas que desejam uma ordenação ministerial. Qual que é o grande ponto dessa passagem? E que muitas vezes nós acabamos invertendo as ordens. Preste atenção nisso. Não é porque alguém é pastor que precisa ter essas qualificações. Mas alguém que tem essas qualificações está apto para liderar dentro da casa de Deus. Vou dizer isso novamente. Não é porque a pessoa está na função pastoral, na função de liderança, que ela deve ter essas características. Mas porque ela apresenta essas características na sua vida, é que a torna apta para assumir uma função de liderança dentro da casa de Deus. Essas qualificações deveriam estar presentes em todos os cristãos. Mais do que características de um líder, são características de um discípulo crente. Ou seja, você vai perceber que são marcas de caráter de um cristão. E não necessariamente, não em primeiro lugar, marcas de caráter de uma liderança. É porque a pessoa tem um caráter cristão, é que ela está apta para poder liderar. Lembrando que quando nós vemos liderança dentro das Escrituras, vamos perceber que a liderança é baseada no quê? A liderança é baseada no exemplo. O exemplo fala mais do que as palavras, né? Até conversamos essa semana sobre Mateus 23, quando Jesus traz uma série de repreensões, de censuras sobre os escribas, os fariseus, os hipócritas. Por quê? Porque eles falavam, mas não faziam. Tanto que Jesus diz assim, olha, façam o que eles estão falando, mas não os imitem nas suas obras. Então, qual que era o grande problema daqueles homens? É que eles não tinham exemplo, a vida deles não era exemplar. E a nossa liderança precisa ser baseada no exemplo. Gente, abrindo um outro parênteses aqui. A igreja evangélica brasileira cresce numericamente de uma forma absurda, ano após ano, né? Ainda tem pesquisas, estimativas de que até 2030, algo nesse sentido, a gente chega a 40%, 50% da população brasileira. Isso é muita coisa. Não é qualquer país que experimenta esse tipo de crescimento, esse nível de crescimento. Só que, ao mesmo tempo que a igreja evangélica brasileira cresce numericamente, ela cresce também em escândalos. São tantas coisas absurdas que a gente ouve por aí, que alguns ficam com o cabelo em pé, outros o cabelo cai, outros, né, acontece de tudo. Outros perdem a fé. Então, isso tem gerado muito escândalo. Então, em termos de extensão, a igreja brasileira cresce muito, mas em termos de profundidade, nós somos muito rasos. Nós precisamos admitir isso. Muitas vezes nós estabelecemos como critério de escolha para uma pessoa exercer a liderança aquilo que ela tem como capacidade. A pessoa tem a capacidade de se comunicar bem, ela fala bem. Gente, até papagaio fala. Hoje em dia a gente cria lições, hein, Alexandre? A gente cria lições e cria podcast sem precisar de um ser humano. Entendeu? Então, assim, o que nós precisamos não é somente de papagaio, não é só de pessoas que falam bem, que têm conhecimento da Escritura, e são coisas importantes. Mas nós vamos perceber que de todas as características, né, Paulo vai falar sobre 15 qualificações que um líder precisa ter. Apenas uma diz respeito a uma habilidade técnica, que é ser apto para ensinar. Todas as outras 14 são características de caráter. E nós vamos ver isso em 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, 1 Pedro capítulo 5. Nós vamos ver isso em Atos capítulo 6. Quando eles decidem, olha que coisa interessantíssima é essa. Os apóstolos estavam muito ocupados e eles estavam deixando o ministério da palavra. Mas eles precisavam se consagrar à oração e ao ministério da palavra. E aí eles precisavam de pessoas que iriam servir às mesas.
Gente, eu estou falando de assistência social. Pessoas que seriam escolhidas para poder distribuir comida para os pobres. E olhem os critérios que eles estabelecem. Olha, nós precisamos de pessoas de boa reputação, ou seja, que tenha um bom testemunho. Pessoas cheias do espírito e de sabedoria. E essas pessoas então serão colocadas para servir nas mesas. E é interessante que tanto o grupo dos 7 que foram escolhidos para servir as mesas, quanto o grupo dos 12 apóstolos, todos estavam ou eram chamados para o serviço. O grupo dos 7 foi chamado para servir às mesas, a diaconia da mesa. Os 12 apóstolos, eles foram chamados para a diaconia da palavra. Mas os dois grupos tinham como função servir. Agora, o que é interessante é que mesmo sendo escolhidos para servir as mesas, essas pessoas precisavam ter características de um caráter ilibado. Entre essas pessoas foram escolhidos Estevão, que se destaca depois no capítulo seguinte, porque é o primeiro mártir da história da igreja que morreu apedrejado. Mas Estevão é um homem que chama muito a atenção, porque a Bíblia diz que ele falava com uma sabedoria irresistível. O seu caráter era irrepreensível, e as obras que ele realizava eram obras irrefutáveis. Um caráter irrepreensível, uma sabedoria irresistível e obras irrefutáveis. E ele foi escolhido simplesmente para servir pão. Pastor, para servir na porta precisa de caráter? Precisa. Sim. Pastor, mas isso não é muito pesado? Eu não sei. É a Bíblia. Pastor, todos nós alcançamos tudo? Eu acredito que não. Começo por mim. Nós estamos buscando crescer nessas coisas, nessas características que eu ainda vou falar para vocês. Mas a gente precisa ter pelo menos um parâmetro de como nós vamos escolher as pessoas. Então, primeiramente, é importante que você busque ter essas qualificações, busque ter essas características, Agora que você já tá líder, não dá pra arrancar, Tô brincando. Tá demais. Demais. Mas assim, ao mesmo tempo que nós precisamos buscar ter essas qualificações, comece a observar nas pessoas do seu grupo aquelas que apresentam essas características. Às vezes a pessoa é uma pessoa um pouco mais introvertida, é uma pessoa um pouco mais tímida, é uma pessoa que não se expõe tanto, mas talvez seja essa a pessoa em que você vai encontrar todas essas características, ou pelo menos parte delas. Já parou para pensar nisso? Então é muito importante a gente entender essa questão do caráter, Paulo está dizendo que se alguém almeja o episcopado, troque a palavra episcopado por liderança. Porque as mesmas características que o bispo precisa ter, o diácono precisa ter, e as mulheres das quais Paulo vai falar adiante precisam ter. Todos os grupos, não importa se vai fazer parte do alto escalão da liderança, ou se vai servir aqui mais na linha de frente, independentemente da função, todas essas pessoas precisam ter essas características. E aí diz que a pessoa que almeja a liderança, excelente obra almeja. Por que excelente obra? Porque é trabalho, porque é serviço, porque o ministério, gente, a liderança dentro da casa de Deus não é uma plataforma de privilégios, não é um posto de privilégios, mas é uma plataforma de serviço, é um lugar onde nós vamos servir as pessoas que Deus tem nos confiado, Então, o ministério, em sua essência, é um campo de trabalho árduo, não uma plataforma de status, porque agora eu sou líder de GV. Agora eu tenho controle sobre a vida das pessoas. Não. Inclusive, não é para você ficar checando se as pessoas vieram no culto ou não. A função de um líder é servir as pessoas. É muito importante que a gente entenda isso. Deus não nos coloca na liderança para exercer domínio sobre a vida das pessoas. Pedro vai dizer, olha, não atuem como dominadores daqueles que lhes foram confiados. A ênfase bíblica fundamental é o serviço, como nós vimos em Atos capítulo 6. Próximo, Ti.
E aí nós vemos então, das 15 qualificações listadas por Paulo, 14 são sobre caráter e apenas uma sobre habilidade. E olha que interessante, versículo de número 2, Paulo vai dizer, apenas a primeira parte, leia comigo, por gentileza, no texto. O que diz aí, pastor? É necessário. Outra versão diz, é fundamental. Agora, versículo 8. Né? Olha só, do versículo 2 ao 7, ele vai descrever aquilo que precisa ter. Aí no versículo 8 ele diz o quê? Do mesmo modo, Do mesmo modo, semelhantemente. quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Só que aí, numa pastor, só- ó, duas coisas chamam a atenção. Do mesmo modo, ou seja, semelhantemente, de igual modo, é necessário. Ou seja, bispo é necessário, diácono é necessário. Verso 11, só a parte inicial. O que vai dizer? Do mesmo modo. Do mesmo modo, que outras versões dizem o quê? Semelhantemente. Semelhantemente, ou seja, da mesma forma, bispos, diáconos e mulheres, todas as pessoas têm a necessidade, é fundamental que apresentem essas Mesmo características de caráter. Modo. Eu acho interessante que a Nova Versão Internacional traduziu da seguinte forma: os diáconos devem ser igualmente dignos. As mulheres devem ser igualmente dignas. É. E aí vamos ver então quais são essas características que Paulo menciona nessa passagem, tá? A vida de um líder é uma estrutura integrada. A Bíblia nos fornece projeto detalhado, examinando as áreas críticas que revelam a verdadeira fundação de um ministério. Lembrando que fundação ou fundamento dentro de uma construção não é uma coisa que se vê, mas é uma coisa que sustenta toda a construção, certo? Certo. E Paulo vai falar sobre 6 áreas que são fundamentais na liderança: a vida familiar, a vida financeira, os relacionamentos, a reputação pessoal, a área do domínio próprio e a maturidade, né? E aí, em sétimo lugar, ele vai falar sobre a habilidade, mas é uma questão à parte. Então, o líder, primeiramente, ele precisa ser exemplo, ter uma vida exemplar na vida familiar. Próximo. E aqui Paulo vai fazer uma espécie de teste. Ele vai falar 2 coisas a respeito da família. Primeiramente, um homem que almeja, ou a pessoa que almeja o ministério, aqui no caso do homem, né, ele vai falar especificamente, precisa ser marido de uma só mulher. Isso é interessante, hein? E aqui Paulo está falando a respeito de fidelidade conjugal. Quando ele fala a respeito de ser marido de uma só mulher, ele não está falando de pessoas que se tornaram viúvas e se casaram novamente e estão impedidas de exercer o ministério. Paulo não está falando a respeito disso. Ele também não está falando de pessoas que, dentro das cláusulas permitidas, acabaram se divorciando e tiveram um novo casamento. Existem cláusulas, como por exemplo o adultério. A pessoa foi traída, sofreu com a infidelidade conjugal, ela tem a permissão para poder se divorciar e se casar novamente. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando a respeito de poligamia, que era uma prática comum no primeiro século, e ele está falando, acima de tudo, sobre fidelidade conjugal. Quando ele fala sobre ser marido de uma só mulher, é exatamente a respeito de fidelidade conjugal que Paulo está falando. Precisa ter essa primeira característica. O líder precisa ter essa primeira característica. A sua casa precisa ser o seu primeiro ministério. O primeiro lugar onde uma pessoa vai exercer a sua liderança é a sua casa. O primeiro rebanho do líder é a sua família. E aí, em segundo lugar, ele vai dizer que a pessoa que almeja a liderança precisa governar bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Quer falar? Pode falar, por favor. Tá bom.
marido de uma só mulher. E ter cuidado com a questão que está acontecendo na atualidade. Fala mais alto, Chá. Temos que ter cuidado com a questão que está acontecendo na atualidade, que não existia na época. Marido de uma só mulher, não apenas na vida real. Porque existem mulheres de quais os homens têm que tomar cuidado. Gente, toda forma de infidelidade, né? Muito. Desde a menor até a consumação final do ato ilícito, né? Agora, preste atenção na seguinte questão. Quando vocês, né, no caso vocês líderes, agora estão trabalhando com pessoas que vocês vão colocar na função de liderança, procure observar como está o relacionamento conjugal dessa pessoa. Não se trata de uma liderança invasiva, né? Mas se trata de você desenvolver um relacionamento, uma confiança tal que o jogo seja aberto. Você tem condições de conhecer o estado da casa da pessoa que você está treinando para poder liderar. E isso, consequentemente, se estende às outras pessoas do seu grupo. Embora você não esteja trabalhando com todas as pessoas ali para se tornarem líderes, é importante que você conheça como está o relacionamento conjugal dessas pessoas a quem você lidera. E aqui Paulo está falando que se um líder fracassa em cuidar da sua casa, está desqualificado para cuidar da casa de Deus. Se não cria os filhos no temor do Senhor, ele fica prejudicado para exortar os filhos dos demais crentes. Se os próprios filhos não lhe obedecem nem respeitam, dificilmente as pessoas a quem ele lidera vão obedecê-lo e respeitarão a sua liderança. Parece que a gente vai tornando o caminho mais estreito, né, pastor Rogério? Mas isso, gente, é uma medida muito preventiva. Porque se a gente trabalha preventivamente, entendendo quem está sendo colocado, na verdade, sim, gente, é inevitável que venham os escândalos, né? Jesus disse isso. Eles vão acontecer. Mas o quanto nós pudermos minimizá-los, evitá-los no nosso meio. Uma igreja saudável depende de uma liderança saudável, né? Que depende de uma vida familiar também saudável. Em segundo lugar, próximo, a estrutura financeira também faz parte, né? O líder precisa ser livre do amor ao dinheiro. Olha o que Paulo vai dizer no versículo de número 3, quando ele vai falar sobre não ser avarento. E sabe o que é interessante? É que aquilo que ele fala para aqueles que almejam o episcopado, ele vai falar também para os diáconos. Deixa eu só voltar um ponto antes, aqui na questão da vida familiar, porque quando ele fala que o bispo, ele precisa ser marido de uma só mulher e governar bem a sua própria casa, no versículo de número 12, ele vai dizer isso também para os diáconos. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Aí, obrigado, querido. Aí quando ele vai falar a respeito da vida financeira, né, de como lida com as finanças pessoais, no versículo 3 ele vai falar sobre não ser avarento. E no versículo 8 ele vai falar sobre não ser ganancioso. Então o bispo não pode ser avarento, o diácono não pode ser ganancioso. Gente, vocês estão entendendo? Sim. Ou seja, não pode ser alguém que visa um lucro. Alguém que visa os benefícios que você vai tentar retirar da outra pessoa. Pedro também fala sobre aqueles que são pastores na casa de Deus e não podem fazer isso por sorte da ganância. Pastor, mas eu sou um líder, né? A ovelha não vai dizimar na minha vida, ele dizima na igreja. Mas será que é só dessa forma que as pessoas contribuem umas com as outras? E isso precisa ser removido, eliminado da nossa vida. Não olhar o que a pessoa tem, mas olhar quem ela é. Amém? Sim, amém. Terceiro lugar, próximo slide. Aqui Paulo vai falar sobre os relacionamentos interpessoais. E aqui ele vai falar sobre 4 coisas muito interessantes. A primeira delas é que o líder não pode ser violento. E aqui violência é também em palavras. O líder precisa ser manso. As suas palavras precisam ser dóceis. As suas palavras precisam ser temperadas com sal.
precisam ser agradáveis. Eu sempre digo uma coisa que não basta apenas falar a verdade. É preciso falar a verdade em amor. É preciso falar a verdade com graça. A Bíblia nos diz, eu lembro de uma pessoa que nós lideramos lá em Presidente Prudente, uma pessoa bem complicada, muito estúpida nas suas palavras, e eu dizia repetidamente para ela, falava assim, fulano, Jesus não era apenas cheio de verdade. Ele era cheio de graça e de verdade. Então, as nossas palavras, por mais que sejam verdadeiras, por mais que toquem em pontos que sejam incontestáveis, elas precisam ter graça. Porque com as nossas palavras nós podemos ferir as pessoas. Mas as nossas palavras precisam ser instrumentos de cura na vida delas. Existe uma profecia de Isaías que diz que o servo do Senhor, uma profecia messiânica a respeito de Cristo, ele não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria o pavio que fumega. Existem pessoas que, quando são colocadas diante de nós, elas estão quebradas. Elas estão detonadas pela vida. E as nossas palavras podem ajudar a levantar essa pessoa e não a esmagá-las definitivamente. Nós podemos reacender a chama de Deus na vida delas. E não terminar de apagar o foguinho que ainda está sobrando lá. Não é verdade? Então fale a verdade, mas fale com graça. Fale a verdade, mas fale a verdade em amor. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é que o líder não pode ser violento. Isso está no versículo 3. Né? Depois de dizer não dado ao vinho, ele diz nem violento, não pode ser violento. O líder é alguém que busca as ovelhas para apacentá-las e não para feri-las. O ministro não pode agredir as pessoas com palavras nem com atitudes. Mas de novo você está caindo nesse erro. Gente, tem gente que a gente tem vontade de pegar no pescoço, viu, né? Sou mais sincero assim, sabe? É verdade, cara. Meu Deus do céu, criatura. Mas a gente não pode externalizar isso. Às vezes dá vontade de abrir o cérebro da pessoa e, né? Oh, meu Deus, não é possível que você não entendeu isso ainda. Mas nós também tivemos o nosso período onde nós éramos cabeção. Sim. E ainda somos em muitas áreas. Então, o líder é alguém que atrai as pessoas pela sua doçura e graça. Não pode ser rude com as ovelhas do Senhor. E aí Paulo, na sequência, ele vai falar a respeito da cordialidade, né? Depois de não ser tolendo, ele falou sobre ser cordial. O que é ser cordial? Ser cordial é ser um pacificador por natureza. É alguém que constrói pontes e promove a reconciliação. Você pode ser o crente incendiário ou você pode ser o crente extintor, crente bombeiro. Porque situações dentro do grupo vão acontecer. Ah, porque do dia que eu fiz grupo na minha casa ninguém veio. Entendeu? Porque sempre que o grupo é na minha casa, fulano de tal não aparece. Porque ele veio no grupo e nem olhou para mim direito. Eu fiz um pedido de oração, deu risada. Gente, olha, você pode imaginar coisas... Já vivemos tudo isso. É. E o líder precisa ter qual característica? Ele precisa ser um pacificador. O pacificador também é alguém que não espalha boatos. É alguém que promove a reconciliação, não atiça o fogo da contenda, mas é alguém que apaga as chamas da inimizade. Essa questão de ser um pacificador é você também saber trabalhar com as informações que chegam até você. Fernando, você não sabe o que o Valmir falou de você, cara. Ô, irmão. Ô, irmão. Não era pra contar? Foi mal. Foi mal, Valmir. Só Só a iluminação. E é o que mais tem. Vamos bater. É.
Determinadas informações você tem que matar no peito, botar a bola no chão, Tá calmo. segura ali, cara. Ou até mesmo com segredos, né? Coisas que são sigilosas, confidencialidade. Fulano de tal tá com um problema no casamento, na criação com os filhos. Pra que você vai falar com outra ovelha do seu grupo? Cara, a gente tá orando. Lembra da Dor Norberta? Ela falava sobre comentários a nível de oração. Comentário a nível de oração é cofó. Nossa. Não seja um crente intercessor, cara. Intercessor, tá muito bom. É sério. Intercessão com fofoca. Intercessão. Pastor Vinícius vai falar que no aconselhamento pastoral, a princípio, qualquer informação a seguir, a não ser seja solicitada, que ela seja promulgada, a gente tem que tratar na consciência, a confidencialidade, como se fosse algo profissional, acima do profissional. É espiritual, né? É eterno. É eterno. Nós estamos lidando com a eternidade das pessoas, né? Então tem que ser alguém cordial, pacificador. Terceira característica, ele precisa ser inimigo de conflitos. Não é apenas alguém que não gosta de conflitos. Perceba o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o líder tem que ser inimigo de conflito. Ou seja, é alguém que se opõe ao conflito. Parece até paradoxal, né? Você é inimigo de um conflito. Ou seja, você luta contra o conflito. Essa até eu buguei agora, né? Mas não basta o líder não criar contendas, ele não pode ser passivo diante delas. O líder cristão é inimigo de contendas, é um homem engajado na promoção da paz. Suas palavras, suas atitudes são cuidadosamente pensadas para não colocar uma pessoa contra a outra. Então, perceba que Paulo está falando aqui sobre a arte dos relacionamentos interpessoais. Então é ser cordial, inimigo de conflitos, e o próximo aspecto é que o líder precisa ser hospitaleiro. Ele precisa ter o coração aberto, o bolso aberto, e ele tem que ter a casa aberta. Tem que ter prazer em receber as pessoas em sua casa e também ajudar as pessoas nas suas necessidades. Né? A pessoa hospitaleira naquela época, ela estava demonstrando uma generosidade prática. Porque naquela época não era muito comum, né, os lugares para se hospedar. Então, quando os missionários, os cristãos iam de uma cidade para outra, eram os cristãos quem os recebiam. Então, a pessoa precisava ser hospitaleira. Então, essas são características a nível de relacionamentos, tá? Quarta característica, né, quarta área que o líder precisa ter. Ele precisa ter uma boa reputação. Uma reputação inabalável. E aqui a gente começa com o primeiro ponto, que é exatamente a primeira afirmação que Paulo fala, sobre a necessidade de ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Ou o que não é ser irrepreensível? Uma pessoa irrepreensível é aquela que não apresenta nenhum defeito óbvio de caráter ou de conduta. Seja para sua vida passada ou presente, que aquelas pessoas que são maliciosas, seja dentro ou fora da igreja, possam explorar para desacreditar o ministério. Trata-se de uma pessoa que não está exposta a ataque ou censura. Em outras palavras, não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que tem uma vida coerente. Dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho. É uma vida coerente, ou seja, é uma pessoa que não tem uma vida dupla. Isso significa ser irrepreensível. Não significa perfeição, não significa impecabilidade, não significa ser acima de qualquer suspeita, mas significa ter uma vida transparente, aonde quer que você esteja. Então, primeiramente, Paulo fala sobre ser irrepreensível. Depois ele fala sobre ter um bom testemunho. Bom testemunho dos de fora. Né? Ou seja, tem que ter validação externa.
significa que a conduta do líder no seu trabalho, nos negócios, na sociedade deve ser tão íntegra e exemplar quanto a sua conduta dentro da igreja. Nós fizemos uma lição sobre Efésios capítulo 6, onde Paulo fala ali sobre servos e senhores, né? E ali nós mostramos que o culto, o trabalho também é uma forma de culto. E é aonde nós vamos testemunhar que nós somos de fato cristãos, lá no nosso trabalho. Gente, eu já fiz parte da vida corporativa, é um desafio, né? Você ter colegas de trabalho que os caras não valem nada, né? E você manter o seu testemunho íntegro e irrepreensível. Eu lembro de um supervisor que eu tinha, um gerente que eu tinha, que algumas vezes tinha que fazer visitas comerciais com ele, ou ele fazia as visitas comerciais comigo. E o cara eu conheço ele antes da minha conversão. Então ele me conhece desde quando eu não era convertido. E aí depois eu me converti, reencontrei ele, depois a gente trabalhou juntos. E aí ele ficava provocando, né? Enquanto geralmente eu dirigia, ele passava assim, olha só que mulher, não sei o quê. E eu aqui. E ele falava isso quase todo dia. Aí eu perguntava, por que você não olha, cara? E cara, é que Jesus disse que se você só olhar, você já cobiçou o seu coração, já traiu sua mulher. E tipo assim, eu tinha que ter a coragem de ser transparente com o meu gerente, cara. Eu tinha risco de ser mandado embora, vai fazer o quê, né? Eu falava, cara, eu não olho porque eu já tenho minha esposa. Então não há necessidade de olhar. Ah, é só uma olhada, olhar não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver pra você, cara. A gente falava mais apertamente um com o outro, né? O problema é seu, se você olha, eu não vou olhar. Isso é uma das coisas, né? Aí o outro gerente dele, o outro sócio dele, falava assim, cara, você é muito certinho. Por que você não fala palavrão? Você tem que ser um pouco mais solto. Eu falava, cara, desculpa, mas não vou ser, não. Então são situações onde a gente tem que validar o nosso testemunho, se posicionar firmemente. Amém? Bem. São muitas histórias que eu poderia ter para contar para vocês aqui, né? Embora o ministério seja exercido entre os domésticos da fé, o bom testemunho transborda para além das portas da igreja. A nossa vida fora dos portões não é diferente daquela vivida dentro da família e da igreja. Quinto lugar, nós temos que vencer também que diz respeito ao domínio próprio. Temperamento. Isso fala de equilíbrio e prudência. Gente, é domínio próprio e não demônio próprio. E tem gente que não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Versículo 2, Paulo vai dizer, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Aí ele vai dizer, a primeira característica deve ser moderado. E isso fala do quê? Fala de um líder que tem sobriedade, que é alguém atento, que é alguém vigilante. Outra versão fala sobre ser temperante, que tem a ver com o domínio de seus impulsos, tanto na área sexual como em relação à bebida alcoólica. Então olha as características que nós precisamos ter e que nós precisamos encontrar nos nossos liderados. É sobre isso que eu estou falando nessa manhã. É sobre a nossa vida e as pessoas que nós vamos escolher para estarem à frente também. E, gente, bebida alcoólica é um laço do passarinheiro. É preciso ter muito cuidado. Eu não gosto de me arriscar, porque eu bebia quando eu era jovem. Então, é uma coisa que eu não sinto falta, não faço questão de ter. Tem gente que gosta de tomar uma taça de vinho, fique à vontade, faça o que você bem entender. Eu prefiro não fazer isso. Estou falando que é proibido, né? Mas a Bíblia vai advertir severamente contra a embriaguez. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, ao invés de se embriagar com vinho, seja cheio do Espírito Santo. Porque o vinho vai produzir o quê? Ele vai produzir descontrole. Ao passo que ser cheio do Espírito Santo fará você ter o quê? Moderação, domínio próprio, controle de si mesmo. Então, além de ser moderado, o líder precisa, em segundo lugar, ser
sensato. E isso fala de prudência, de sensatez, de disciplina, de ser disciplinado. A sobriedade é aquela virtude em que o homem se coloca acima das paixões e desejos e tem pleno domínio sobre os desejos sensuais. Refere-se a seus gostos e hábitos físicos, morais e mentais. Precisa ter sensatez. Isso fala também de sobriedade. Precisa ser sóbrio. O pastor Rogério falou algo muito interessante no começo, né? Você ouve uma informação e se você não toma cuidado com a informação, ela desce pro coração, se torna uma atitude e você precisa de quê? Você precisa de sobriedade, precisa de sensatez, precisa ter uma mente sã. Para você poder ouvir, processar as informações e saber o que fazer com elas. Terceiro lugar, o ministro precisa ser modesto. Né? Paulo fala ali no versículo 2, moderado, sensato, modesto. Significa ser honesto, é o homem em quem se unem força e beleza. O homem modesto é despojado de vaidade, avesso à soberba. Quanta coisa importante, gente. Quanta coisa importante que um crente, um líder, precisa ter. Pastor, mas todas essas coisas eu já faço. Glória a Deus por isso. Mas se tem outras que você precisa crescer, busque crescer. Busque desenvolver nos seus liderados essas características. Por meio do discipulado, por meio do acompanhamento, por meio do dia a dia. Em sexto lugar, estamos acabando, hein? Em sexto lugar, Paulo vai falar a respeito da maturidade espiritual. Versículo de número 6, ele diz que o bispo não seja recém-convertido ou neófito, novo na fé. Por que que ele não pode ser novo na fé? Para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Então a pessoa precisa ter uma maturidade desenvolvida. Ela precisa ser levada à maturidade. Eu não sei se você percebeu, mas talvez você não se lembre, mas em umas reuniões anteriores eu falei sobre o processo, né? As etapas pelas quais uma pessoa passa. Ela passa da descrença à fé, da fé à maturidade, da maturidade à liderança. Então, às vezes a gente vê, né, pessoas famosas se convertendo, sendo colocadas em função de liderança. Né? Diz que o tal do Daniel Alves agora, o ex-jogador, virou pastor, cara. Tá pregando por aí, fazendo culto de cura e libertação. Nada contra a pessoa se converter e depois de um tempo virar, né, pastor. Mas, gente, ela saiu da prisão agora. E tantos outros exemplos, né? É preciso ter cuidado. Não colocar um neófito na função de liderança é um cuidado que a gente tem com a própria pessoa. Ela não está pronta para assumir determinadas responsabilidades. A imaturidade espiritual é o portal da soberba e a soberba é o solo escorregadio onde o diabo derruba muitos líderes. Em sétimo e último lugar, versículo de número 2, Paulo vai dizer aqui a única característica que é uma habilidade que você pode desenvolver. Precisa ser apto para ensinar. Né? No versículo de número 9, quando ele fala a respeito dos diáconos, ele diz que o diácono deve conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Ou seja, tanto o bispo quanto o diácono, ambos precisam ter um apreço pela palavra de Deus. E é interessante, voltando um pouco lá em Atos capítulo 6, quando a gente vê Estevão, Filipe e tantos outros ali que foram escolhidos para serem os primeiros 7 diáconos da igreja, para servir a mesa, para distribuir pão, esses diáconos eram conhecedores da palavra. Você vê no capítulo 7, a pregação de Estevão, gente, eu tenho certeza que ele não tinha um esboço ali na mão dele, não. E ele passa por todo o Antigo Testamento, começando de Abraão, os patriarcas, Moisés, povo de Israel no deserto, na terra de Canaã, com Davi, com os profetas, até chegar em Jesus, na sua crucificação, morte, ressurreição e os dias que eles estavam vivendo. Aí quando você vê no capítulo 8, Filipe se torna um evangelista.
Um diácono que se tornou um evangelista, que pregava Cristo na cidade de Samaria, que expulsava demônios, que curava os enfermos, que levava pessoas ao batismo nas águas. Ou seja, não importa se você é um pastor ordenado, ou se você ainda está apenas na função de líder de grupo ou de coordenador, é preciso ter um apreço pela palavra de Deus. É preciso ter paixão pela palavra de Deus e buscar desenvolver essa habilidade da qual Paulo fala, a habilidade de ensinar. Esse texto de 1 Timóteo 3, ele faz paralelo com Tito capítulo 1. Eu quero que você veja comigo essa passagem paralela, porque essas duas cartas foram escritas num tempo próximo uma da outra. Quando Paulo estava no intervalo entre as suas duas prisões na cidade de Roma, ele escreve tanto 1 Timóteo quanto Tito. E aí em Tito ele também dá as recomendações das características que o líder precisa ter. Tito capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado nas coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente. Alguém aqui se irrita facilmente? Não, né? Agora não. Alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Agora olha o versículo 9. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Eu não sei se tem algum líder aqui que ainda não fez o sério, ou se tem outros, né, que compõem a nossa liderança e ainda não fizeram o sério, precisam fazer. Né, Almir? Precisa fazer, gente. Precisa estudar. Precisa ser alguém apegado à palavra fiel. E enquanto eu li esse texto, eu lembrei daquele valente de Davi. Se eu não me engano, o nome dele é Samar. A espada se apegou à mão dele, de modo que aquela espada ficou grudada, e ele desbaratou todo o exército inimigo. Gente, a nossa arma de guerra contra principados e potestades, contra dominadores, é a palavra de Deus. Quando Paulo descreve a armadura de Deus, ele fala sobre o cinturão da verdade. O que é a verdade? Jesus diz: Senhor, a tua palavra é a verdade. O cinturão da verdade, ou seja, é algo que está grudado no soldado. Está apegado ao soldado, está apegado às suas partes íntimas, dá segurança, dá estrutura, dá estabilidade ao soldado. O cinturão da verdade. Cinturão da verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, sandálias na preparação do evangelho da paz, e aí escudo da fé, e aí a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só que é o seguinte, só pode segurar a espada do Espírito quem está vestido com o cinturão da verdade. Porque se a arma do Espírito é uma arma externa, o cinturão da verdade é uma arma que vai proteger você internamente. E muitas vezes, gente, eu gosto muito da carta de Paulo aos Colossenses, quando ele fala sobre vãs filosofias, sobre sutilezas. Muitas vezes nós estamos pegando o evangelho e estamos mudando a forma do evangelho, pegando características da psicologia, do coach, disso, daquilo, e apresentando como se isso fosse evangelho. E eu preciso dizer, isso não é evangelho. E essa semana eu terminei de dar aula sobre cartas paulinas para o pessoal no SEV, e eu disse o seguinte para eles: olha, a minha recomendação final para vocês é: conheçam o evangelho.
Conheçam o Evangelho, porque conhecer o Evangelho é conhecer a Cristo. Tudo que nós precisamos é conhecer a Cristo. Eu não sei se você percebe, mas todas essas características que Paulo menciona em 1 Timóteo 3, em Tito 1, são características que Cristo tem. Sabe por quê? Porque, acima de tudo, Cristo é chamado de o bispo e pastor da nossa alma. E Cristo, em Romanos capítulo 15, versículo 8, é chamado de ministro, que significa diácono. Então ele é o nosso exemplo, ele é a nossa referência, ele é a verdade, ele é aquele para quem nós temos que olhar. Gente, tudo que nós temos é Cristo, tudo que nós precisamos apresentar para as pessoas é Cristo. Isso aí. Para de oferecer coisas que, como diz o pastor Paulo Canudo, são paliativos. É por isso que nós, como líderes, precisamos ser apegados à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que você possa exortar, encorajar pelo reto ensino e você possa também convencer aqueles que contradizem este ensino. Às vezes, alguém dentro do seu grupo vai falar uma bobagem antibíblica. E você, com todo amor, com todo respeito, com todo carinho, com toda a gentileza da qual eu falei aqui, você fala, opa, peraí gente, ó, é o seguinte, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, assim, assim e assim. É preciso ensinar, é preciso advertir, é preciso ter condições de convencer as pessoas pelo quê? Pelo reto ensino. Agora, se as pessoas no seu grupo falam bobagem antibíblica, e você nem percebe, isso precisa mudar. Amém? Amém. Ser apto para ensinar, a palavra grega didáticos, significa habilidade e aptidão para ensinar. É alguém que está se esmerando no ensino da palavra. Eu acho que eu já disse isso, mas eu vou dizer mais uma vez. Uma coisa que o pastor Djalma disse, numa das primeiras reuniões de ministério que eu participei aqui, quando eu cheguei, ele disse o seguinte, olha, você não precisa ministrar como um mestre. Você não precisa tentar imitar ninguém, mas estude como um mestre. Mais uma vez, né? Recebeu a lição em mãos. Gente, a gente está se esforçando para entregar no tempo certo, às vezes dá uns gap, e eu peço perdão para vocês, eu assumo a responsabilidade. Mas a gente está se esforçando para entregar sempre naquele tempo que a gente se comprometeu a entregar. Mas pegue a lição, não leia só a lição, leia o texto bíblico. Se debruce sobre o texto bíblico, procure entender o que o texto bíblico está querendo dizer. Você vai crescer no conhecimento da palavra, você vai ver. Ah, pastor, você fala isso porque você foi chamado para o ministério de ensino. E, gente, eu não tinha lido a Bíblia até os meus 19 anos. E eu não era nem uma pessoa de leitura. Hoje, graças a Deus, eu sou completamente diferente. Eu amo leitura, eu amo ler a Bíblia, eu amo ler livros. E é coisa que tem que fazer parte do nosso hábito. Amém? Amém. Falando muito amém, né? Porque eu tô querendo acabar, mas você quer acabar. Eu vou acabar de verdade. Volta lá pro capítulo 3, vai. Capítulo 3 de Timóteo. E 1 Timóteo 3. Primeira Timóteo. Eu vou ler o texto discorridamente agora, tá? Olha só. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra,
não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados. E caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Olha que interessante. Paulo vai dizer na sequência, é como que uma finalização de tudo isso. Versículo 14 ele diz: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que é a igreja? A igreja é a casa de Deus, a igreja é coluna e fundamento da verdade. Amém. O que nós estamos fazendo são recomendações que o apóstolo Paulo deu para o seu filho Timóteo na fé, para que ele soubesse como ele deveria proceder na casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a igreja de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Estamos trabalhando juntamente com Deus. Amém? Amém. Gente, talvez você esteja se perguntando, pastor, como é que eu vou fazer para constatar todas essas características na vida das pessoas? Ande junto com elas. Ande junto com elas. Eu ia colocar uns outros pontos aqui, mas eu não coloquei ainda bem, porque eu acho que já deu tempo já. Mas você precisa tão somente caminhar com elas. Qual foi a última vez que você pegou seu telefone e você deu uma ligadinha para alguém que está sofrendo e você orou com essa pessoa? Deixa eu dar um testemunho de uma coisa que eu vivi uns dias atrás e para mim foi tão surpreendente. Eu falei, puxa vida, eu preciso fazer mais isso. Gente, eu pastorei minha mãe durante 8 anos, quando estava lá em Prudente, né? E depois que eu saí do pastoreio da igreja, a gente se fala rotineiramente, a gente pergunta como o outro tá e joga conversa fora. E nós estamos passando por um problema familiar muito delicado. E fazia tempo que eu não orava com a minha mãe. Mas fazia tempo, gente, que eu nem lembrava, assim, tipo, de orar junto. Eu oro por ela todos os dias. Todos os dias, quando eu estou em oração, eu oro pela minha mãe, pelo meu pai, oro pelos meus sogros, oro pelos meus pastores, pelos nossos pastores. E aí, nesse dia, eu conversando com minha mãe, tentando encorajar ela, tava difícil o negócio. Aí eu terminei a conversa, falei, mãe, vamos orar? Gente do céu, explodiu uma oração. Eu fui pra cima do cão. É sério, cara. Foi violento, pastor Rogério. Aí eu orei de olho fechado, né? Tava numa chamada de vídeo. Na hora que eu terminei a chamada, minha mãe tava em prantos, cara. Falei, puxa vida, né? Eu podia ter feito isso mais vezes e preciso fazer isso mais vezes. E aí me chamou a atenção. Falei, cara, nós precisamos fazer isso com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos liderados que estão sofrendo. Às vezes a gente liga para saber como que o outro tá, mas a gente não ora. Né? A gente lamenta a situação que o outro tá vivendo, fica amargurado, mas não ora. E é a oração que tem poder para mudar a circunstância. E a oração é um instrumento para nós confortarmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros. Pela oração, pela palavra, pela comunhão. Gente, a liderança não se restringe à reunião de grupo. Se a tua liderança está baseada apenas na reunião, a sua liderança está muito aquém. Sim. Ah, pastor, mas eu faço muita coisa. Então você vai ter que chegar a um lugar de decisão. É sério. Desculpa falar isso, pastor, mas é verdade. Ou a gente faz as coisas bem feitas, ou a gente vai ter que abrir mão de algumas outras e escolher.
Mas o cuidado qualitativo é de qualidade, isso precisa acontecer. Nós estamos lidando com um projeto de consequências eternas. Amém? Amém, amém. Eu gostaria que nós finalizássemos, depois o nosso pastor Rogério, nosso Thiago, mas eu gostaria de finalizar tendo um tempo de oração, né? A instrução é boa, mas vamos orar. Eu gostaria que fizéssemos aí duplas, homem com homem, mulher com mulher. Posso tirar uma dúvida? Pode, meu irmão. Vai ter continuidade pro pastor Tiago ou o pai dele? Tem recado, Ti? Tem, né? Tem. Ah, então, mas eu vou tirar com o senhor mesmo. É referente ao meu grupo, né? Eu tenho grupo de mulheres. A minha dúvida era o seguinte: uma pessoa lá do meu grupo